Paulinha, vamos lá, abrir o noticiário com um dos assuntos que mais movimentaram as redes sociais nesse final de semana aí. O PT está sendo acusado, como eu falei aí nas manchetes, de ter feito propaganda eleitoral irregular na internet. Como é que se iniciou essa história? Vamos passar isso a limpo. Talvez vocês tenham visto, né, algumas hashtags, como por exemplo, LulaZord ou Wellington Gate, ou alguma outra hashtag relacionada aí no Twitter durante o final de semana. Tudo começou no sábado, quando o perfil da Paula Holanda, que é uma jornalista militante de esquerda e influenciadora digital, fez uma thread, que é quando você começa a postar vários tweets sequenciais para contar uma longa história, dizendo o seguinte, que ela tinha sido convidada por uma agência de marketing digital chamada LaJoy para promover no perfil dela, recebendo uma grana, pautas de esquerda, né? E aí ela diz ter aceitado e que as primeiras 2 sugestões de pauta que chegaram era de se fazer tweets favoráveis a Gleisi Hoffmann, né, presidente nacional do PT e candidata a deputada federal pelo Paraná, e também depois para o Luiz Marinho, que é candidato do partido ao governo do estado de São Paulo. E ela fez esses tweets, tal. A terceira sugestão era para fazer um tweet a favor do governador do Piauí, que é candidato à reeleição, o Wellington Dias. E aí ela falou, bom, eu não tenho nada a ver, não sei direito quem é esse cara, não gostaria de fazer. E entrou em contato lá, nesse grupo do WhatsApp, que inclusive tem esse nome, LulaZord, por isso que ficou a hashtag LulaZord, para questionar, tipo, poxa, o que é exatamente que a gente está fazendo aqui? Qual que é o serviço? Eu não estou entendendo. Eram pautas de esquerda, mas a gente está falando o quê? De candidatos do PT, é isso? A gente só vai fazer posts relacionados a isso? Totalmente apartidário, né? Gleisi Hoffmann, Luiz Marinho, Wellington Dias. Aí excluíram ela do grupo, ficou excluída do grupo e tal, e ela resolveu externar essa história. Quando ela externou a história dela, Edgar contando toda essa narrativa, outras pessoas do Twitter começaram a apagar tweets e também a dizer que aconteceu a mesma coisa. E a própria internet começou a rastrear posts exatamente assim, defendendo a Gleisi, sabe? Com esse mesmo contexto. Aí, o que é que isso acontece? Não dá, não pode se fazer isso. Existe um artigo da legislação atual que diz o seguinte: é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuando impulsionamento de conteúdo, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes. Ou seja, um terceiro, eu, que sou um eleitor, eu não posso fazer parte de campanha, eu não posso fazer um post pago, nem que identificado, né? No caso, já não era identificado como um post pago, mas nem se eu quisesse, não está previsto na legislação. Então, só o partido pode ir lá na rede social, fazer um post, impulsionar na rede, mas ali, muito claramente sendo parte da campanha do partido, né? Aí, o que acontece? Quem infringe nisso pode tomar multa de até R$30 mil. Os políticos contratantes, se comprovar, né, houve um pagamento mesmo, sei lá, Gleisi pagou, ou alguém pagou, aí isso daí pode dar até em cassação de mandato por abuso de poder econômico. E aí começou, quem é que pagou o quê? Quem é que contratou o quê, né? Aquele diz que me diz. Então, por exemplo, a dona da agência, essa LaJoy, disse que foi contratada por uma empresa chamada BeConnect, por uma outra empresa, para fazer um serviço basicamente de triagem, assim, para ver quem são os influencers que mais teriam a ver com a esquerda. Mas nesse sentido, diz que foi contratada por essa empresa. E essa empresa é de propriedade do Rodrigo Kelly Teixeira Cardoso, que, enfim, tem diversos cargos aqui, sempre relacionados ao PT. O último deles é secretário parlamentar do deputado federal Miguel Correia.
E aí ele também fez a sua declaração em nome dessa empresa que é a BeConnect, que fez um diagnóstico, um monitoramento e análise de ambiente. Então ninguém quer dizer que, olha, mapeamos aí quem eram os influencers e pagamos para eles para falar bem de candidatos do PT. Então ninguém assumiu esse BO. E o PT ainda não se pronunciou, Gleisi Hoffmann também não. Aí teve aqui o Wellington Dias, que disse para o site do Piauí Agora que não faria nem sentido ele fazer isso, porque alguns influencers eram de São Paulo, enfim. Ninguém quer assumir esse BO, Edgar. Sim. Mas fato é que temos aí os depoimentos de que houve uma movimentação. Já vou falar dos blogs sujos, essa história não é de hoje. Eu vou já passar a bola pro Joel, pro Caio também comentarem aqui, mas antes vamos ouvir o Trindade, diretamente de Brasília, que informação ele pode trazer para acrescentar, né, nisso tudo que a Paulinha já falou pra gente, dessa polêmica do mundo digital aí envolvendo essa corrida aí nas eleições que se aproximam. Bom dia, Trindade. Salve, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar... Estamos sem o áudio do Trindade, hein? Agora, ok? Trindade? Não sei se o Trindade está ouvindo a gente. Estou te ouvindo perfeitamente. Aí, agora sim, vamos lá, Trindade. Então, Edgar, é o seguinte, a legislação eleitoral proíbe esse tipo de propaganda, né? Esse tipo de campanha paga através da internet. Como disse muito bem a Paulinha, é essa história mesmo, né? E já existe aqui uma indicação de que acontecerá o chamado terceiro turno. O que é isso? É a disputa na justiça depois das eleições. Isso em todos os sentidos, não é só presidência e governo, não. Também nas vagas para deputado estadual. Se houver a comprovação de que esta influência acabou levando vantagem para o candidato, aí sim haverá o processo de cassação. E a legislação eleitoral ela tem uma característica específica, porque o fiscal pode ser o adversário, pode ser um eleitor. E neste caso aí, já está tudo pronto para a Justiça Eleitoral pegar as provas e os depoimentos e iniciar um processo que redundará na cassação de quem foi beneficiado por esse processo. Essa ideia aí, essa disputa na internet é o assunto do momento aqui em Brasília, porque ninguém sabe exatamente se a campanha eleitoral através de rádio e TV terá aquela força de antes ou se a internet vai acabar tomando conta da campanha eleitoral. Por isso essa movimentação, e não é pequena, todos os partidos têm, alguns até fora do Brasil. Olha, vamos lá ouvir o Joel agora e o Caio. Aquela história, né? A tecnologia tá aí, pode ser usada pro bem e pro mal. A internet por si só, como um instrumento de comunicação, é um meio neutro, né? Um campo neutro aí. Quem corrompe, acaba burlando as regras e as leis são os próprios envolvidos, os homens. Somos nós, exatamente. Somos nós, né? A gente tem essa imagem da internet como aquele espaço público super democrático, né? Cada um tem a sua opinião, discutimos em pé de igualdade, mas tem muitos grupos aí, usando inclusive do poder econômico para manipular essa discussão política, tendo em vista o resultado das eleições. A gente viu que o Facebook deletou páginas ligadas à direita, não muito tempo atrás, porque estavam se mobilizando para fazer coisas desse tipo. Agora temos a esquerda e vamos ver o que as redes sociais fazem com uma mobilização dessa ligada aí ao PT, ligada à esquerda. E é muito engraçado, né? Gente que nem do Piauí era botando elogios ao governador Wellington Dias. Era um negócio assim, improvável, muito né? improvável, você vê. E pegaram os influencers, né? Essa tentativa de usar essas pessoas que já têm, por conta própria, alguma influência nas mídias sociais, tentando usá-las como uma ferramenta política. Imagina o primeiro partido que conseguir pegar esses youtubers mais famosos aí e colocar eles do lado do seu político. É uma arma muito poderosa, né? Agora, como novidade, né, na campanha, né, pela primeira vez a gente vai ter o uso intensivo das mídias sociais, né? Todo mundo aprendendo, né? Ninguém sabe direito, exato. Estão aprendendo como usar isso na política. Mas você vê, o Zé traz um dado interessante, né? No caso aí, a justiça poderia dizer que seria uma espécie de VAR, né? O VAR do futebol, que vai dirimir qualquer dúvida agora, porque o cara que se sente incomodado com isso, digamos, um adversário político, pode falar, opa, tem uma infração aqui, não é, Caio? Aí a justiça vai lá e resolve essa questão. Mas isso ainda é muito difícil de acontecer, porque ainda há uma grande dificuldade para rastrear quem está por trás dos computadores e tal. Mas essa história que a Paulinha acabou de contar pra gente, trazer pra gente, o Zé Maria complementou, não é de hoje. Mas você que está ouvindo agora o Morning Show, faz um exercício de memória.
pensa bem se em 2010 você já tinha um smartphone, você tinha facilmente um smartphone. Não era todo mundo que estava ali com um iPhone, principalmente. O iPhone ainda estava na versão 3, se eu não me engano, ou nem tinha chegado na 3 ainda, 3GS e tal. Não era todo mundo que tinha. Ou seja, a internet, ela já existia, evidentemente, mas 8 anos atrás, embora tenha sido ontem, não estava assim tão forte no cotidiano de todo mundo como é hoje. Absolutamente todo mundo tem internet no celular e daí por diante. E mesmo assim, o PT ele já tinha esse pioneirismo em pagar para blogueiro, pagar para as pessoas disseminarem notícias favoráveis a eles. Surgiu a história dos blogs sujos. Eles contratavam alguma meia dúzia de pessoas, principalmente estudantes e tal, que tinham os blogs, e alugaram um apartamento aqui em Higienópolis, lotaram esse apartamento de computador e falaram assim, ó, vocês vão se revezar em escala para ficar tuitando tudo em favor da Dilma Rousseff, em favor do PT. Mas não era só molecadinha que era paga, não. Jornalista notável também. Paulo Henrique Amorim, depois foi descoberto que recebia grana para falar bem do PT e tal. Ou seja, essa história já existe muito antes da roda ser inventada. Mudou só o meio, né? Agora é a rede social. Então, mas aí não... Exato, agora é Instagram, agora é Twitter. Mas peraí, aí pelo Quinteiro não haveria infração. Né? Você ter um posicionamento de um marketing digital ali. Agora o problema aí é que estamos na eleição. Período eleitoral. Não período pode. Eleitoral, né? E agora você acha que em 2010 eles respeitaram a lei? Oi? E você acha que em 2010 eles respeitaram esse período, agora não vamos não, então não pode. Do que está acontecendo agora já aconteceu em 2010. E é ilegal? É ilegal porque não pode, é propaganda. Você está pagando para alguém falar bem de você. O Edgar, se eu quiser passar com uma imagem de um cara legal na internet, eu faço isso com o meu carisma. Não adianta eu sair pagando para vocês falarem bem de mim, que aí fica fácil, aí até eu, né? Então, você tem que pensar a julgar o fato em si por essa linha de raciocínio, né? E é contra a lei, porque é propaganda eleitoral antecipada. Sim, é o que eu apontei, né? O problema da infração é porque estamos... É uma campanha antecipada. Antes de 31 de agosto não pode, né? Até onde eu me lembro. E esses influencers aí estão numa situação difícil agora, porque aceitaram um contrato muito estranho e agora vão ter que dizer, ou ele é inocente, não sabia... Quer dizer, ou ele é culpado ou ele é burro, né? Porque como é que ele aceitou o negócio? De onde vem esse dinheiro? Quem que tá pagando ele pra fazer uns tweets estranhos ali? Os caras estão numa situação complicada. Edgar, é que pela primeira vez a justiça, a legislação, né, que é aprovada no Congresso, acabou regulamentando a internet. Exato. Porque antes, Caio, não existia essa regulamentação forte. A história dos blogs sujos era defesa de governo e defesa de ideias, né? Eles recebiam dinheiro público, inclusive. Não, né? Mas e da Dilma Rousseff também. E da Dilma Rousseff também. Era defesa de ideias, defesa de partido, mas da Dilma Rousseff, a pessoa Dilma Rousseff também. E eles recebiam através de estatais, com patrocínio e tal, mantinham de certa forma o blog, né? Só que aí a legislação falou, não, precisamos regulamentar. E agora é regulamentado em crime. Não é à toa que os maiores partidos e coligações agora estão transferindo parte do dinheiro que antes ia para os marqueteiros exatamente para escritórios especializados em direito eleitoral. Isso aí é um caso que pode redundar, sim, em cassação. Tá certo, Trindade. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília. É isso, bom dia.